Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, versículo 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Leamos com fé a palavra do nosso Deus, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus irmãos, no capítulo anterior dessa carta, o mesmo apóstolo Pedro fala, e a gente aprendeu a respeito da importância da palavra do Senhor, da superioridade da palavra do Senhor e da realidade, da bênção que nós temos por meio não somente da revelação do Senhor, como também da palavra revelada em Cristo Jesus. E aí ele acaba reforçando que o testemunho apostólico é confiável, a revelação é uma fonte confiável de um viver piedoso para que possamos glorificar ao nosso Deus. E aí no capítulo anterior acaba destrinchando esse aspecto positivo da vida cristã, e agora a partir do capítulo 2 começa então um lado mais negativo, um aspecto mais, um foco negativo diante da palavra do Senhor, que é justamente alertar a respeito da realidade de falsos mestres, o perigo desses falsos mestres. Afinal, nem todos os profetas que se dizem profetas do Senhor são do Senhor. Então Pedro deseja, de maneira ali desesperada, aflita, agoniada e amorosa, despertar os seus leitores para prestarem atenção à verdade falada pelos apóstolos e profetas contra esses hereges que estavam ali, de certo modo, saqueando as fileiras das igrejas. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. Por que devemos ter cuidado com os falsos mestres? O nosso texto diz que é porque eles ensinam heresias destruidoras. Veja o versículo 1, que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falsos mestres, meus irmãos, quer venhamos a reconhecer, quer venhamos a aceitar, são uma realidade no meio do povo de Deus. E não é de hoje. Pedro então passa a recordar inclusive um assunto familiar a todos aqueles que conheciam a história do povo de Deus no Antigo Testamento, uma constante luta espiritual que havia entre os profetas que proclamavam a palavra de Deus e os falsos profetas que proclamavam as suas invenções. Então havia sim também essa dificuldade com falsos profetas, com falsos ensinos na igreja do Antigo Testamento. Nos dias do profeta Jeremias, a gente tem uma boa retratação dessa realidade, porque enquanto esse profeta anunciava os oráculos de Deus ao povo, e esse povo não lhe dava ouvidos, e nessa rejeição eles corriam para os falsos profetas. Então Jeremias lá proclamando a verdade ao povo, ao mesmo tempo que falsos profetas apareciam com uma mensagem totalmente diferente daquela do profeta. E lá no capítulo 23 de Jeremias, a gente tem alguns versículos que exemplificam bem essa realidade do que o apóstolo Pedro aqui está falando, ao lembrar que já isso acontecia na vida do povo de Deus. Lá no versículo 1 ele diz que: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
No versículo 16, desse mesmo capítulo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: não dê ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam de visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. No versículo 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. No versículo 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do seu próprio coração? No versículo 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e o contam as suas mentiras e leviandades e fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Meus queridos, quando a verdade é distorcida, ela causa devastação, destruição na vida das pessoas. Por isso que o apóstolo chama heresias destruidoras, porque Pedro tem aqui em mente heresias doutrinárias. Pedro aqui tem em mente reforçar essa importância do ensino, por exemplo, que negava a volta do Senhor Jesus, segundo o contexto aqui da carta, porque se Cristo não voltar, os comentaristas falam que é a ideia do apóstolo Pedro, então o fundamento e a motivação para uma vida piedosa desaparece. Mas a preocupação também é que tais ensinos produzem comportamentos imorais, como veremos mais à frente. Então, crenças incorretas a respeito do nosso Deus têm consequências. Isso é uma heresia. Heresia é algo derivado do verbo do grego que significa tomar algo para si, escolher, preferir. Um comentarista diz que refere-se a um determinado pensamento ou ação que o indivíduo escolhe ou um grupo de pessoas adota como regra de fé ou modo de vida. O resultado? Separação. Daí a conotação negativa que a gente utiliza do termo heresia, um desvio doutrinário a partir de verdades fundamentais das Escrituras Sagradas, da ortodoxia da igreja cristã e a propagação ativa desse desvio, até o ponto de conduzirem pessoas a renegarem também o soberano Senhor que os resgatou. E alguns aqui, quando leem essa frase, leem esse trecho dessa passagem, ficam em dúvidas, ficam questionando a ideia de se o crente pode perder salvação ou não. Muitos utilizam, lamentavelmente, esse texto também para invalidar uma doutrina que é cara para a nossa teologia reformada, que é a perseverança dos santos. Mas nós podemos negar, meus irmãos, que aqui o apóstolo Pedro está querendo dizer que esses falsos mestres estavam no meio do povo de Deus, estavam no meio da igreja visível. Em algum momento eles confessaram publicamente a fé em Cristo Jesus, mas sua vida de rebeldia ao ensino apostólico, sua recusa em obedecer à palavra revelada, a negação dessa fé que era declarada da boca para fora, revela que na verdade eles sempre renegaram a Cristo Jesus, como o apóstolo João reverbera dizendo que eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É o próprio Cristo também, meus queridos, que diz que na sua igreja seria percebida essa realidade entre o joio e entre o trigo, esse corpo permisto, essa mistura entre o joio e o trigo, baseada sempre, como a gente está vendo aqui, segundo o apóstolo Pedro, na negação da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E isso é uma heresia. Basicamente, a gente pode resumir a heresia como isso, uma negação da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Assim foi ao longo da história da igreja. A história da igreja, inclusive, alguns gostam de falar, é uma história de heresias. Porque durante toda a história do povo de Deus, sempre homens se levantaram contra ensinos heréticos, ensinos que acabavam por manchar a obra e a pessoa do Senhor Jesus. Inácio, no ano 98, escreveu um livro sobre combate às heresias, inclusive chamando de heresias
como se fosse uma ação de droga letal na vida das pessoas. Irineu escreveu um tratado contra as heresias no século I também. Clemente de Alexandria escreveu tratado sobre heresias também. Durante toda a história, meus irmãos, Deus levantando homens que combatem esses ensinos, que tentam atacar a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra. No século II, alguns pervertendo a doutrina ortodoxa de Deus, o marcionismo, que dizia, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é bom e o Deus do Antigo Testamento é mau. Mais tarde também outras formas de ensino corrompendo a doutrina da pessoa de Jesus Cristo, como o modalismo, que dizia que tentava explicar a Trindade como se fosse Deus se manifestando em 3 pessoas distintas ao longo da história da revelação. Então Deus, um momento ele é Pai, aí em outro momento ele se revela como Filho, em outro momento se revela como Espírito Santo. Também o arianismo, que negava a divindade do Senhor Jesus como o Verbo encarnado. Então, ao longo, vai continuando a história da igreja, e depois surgem doutrinas questionando, ensinos questionando a doutrina das 2 naturezas do Senhor Jesus, como, por exemplo, nestorianismo, que enfatizava a distinção entre as naturezas de Cristo de tal modo que fazia parecer que Cristo era 2 pessoas num só corpo. Como também o apolinarismo, que dizia que Jesus tinha um corpo humano, mas a mente dele, a mente era exclusivamente divina. A reforma também não ficou longe dessas disputas, desses embates dos falsos mestres no meio da igreja, com o socianismo, que negava a Trindade, negava a deidade de Cristo, alguns também naquela época negando a eficiência da obra expiatória do Senhor Jesus. Então é algo comum na vida da igreja lidar com falsos mestres. Recentemente, no século XVIII e XIX, a gente lidou com o liberalismo teológico, que negava os milagres como fatos acontecidos no tempo e no espaço, dizendo que na verdade milagres são projeções das pessoas na tentativa de explicar e descrever experiências com Deus. Liberais também falavam que, olha, a história não tem uma intervenção de um Deus soberano, mas ela se desenrola de maneira natural de suas causas e efeitos. Então não existe isso de nascimento virginal, não existe isso de milagres realizados pelo Senhor Jesus, não existe isso de ressurreição física dentre os mortos. Então tudo isso nunca aconteceu. Na verdade são projeções, são formas de tentar explicar uma experiência do homem com a divindade. Do mesmo modo, a criação, 7 dias literais, Adão, Eva, não são seres reais, não são pessoas de fato, são só contos, mitologias para explicarem uma religião que no caso era a religião judaica. Queridos, durante toda a história do povo de Deus a gente lida com essas realidades, e nos tempos modernos atualmente não é diferente. Muitos aí negam a expiação substitutiva do Senhor Jesus. Hoje em dia muitos negam a inspiração das Escrituras, muitos negam a sua suficiência. Uns afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada, outros que você é o centro de Deus, outros que, olha, Deus não é soberano e as coisas acontecem, olha só, é porque Deus deixa com que vocês se resolvam a humanidade. Eu queria fazer uma intervenção, mas eu não posso, porque eu fui lá, criei tudo e estou aqui de longe olhando, querendo que vocês deem o seu melhor. Durante toda a história do povo de Deus, heresias destrutivas que minam a pessoa e a obra do Senhor Jesus, trazendo destruição sobre todos aqueles que a proclamam. O texto vai falar sobre isso, sobre essa repentina destruição. Não uma destruição instantânea, mas no sentido de rápida, de iminente, de próxima. Não que vai acontecer de maneira aqui, nesse exato momento, mas que durante um breve período de tempo, Deus realizará essa destruição. Queridos, o apóstolo está aqui dizendo para cada um de nós, que na era cristã, nós, na verdade, precisamos estar preparados e conscientes de vermos falsos mestres no nosso meio. Uma advertência dada pelo próprio Cristo,
quando disse lá em Mateus capítulo 24, que vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos profetas, condenados, são destruídos pelas suas mentiras, que ensinam e que vivem, motivados por diversos desejos escusos, como veremos mais adiante, contrabandeando essa destruição, introduzindo de maneira enganosa, no meio da igreja, doutrinas falsas. E é interessante que um teólogo diz que eles não estavam escondendo o que ensinavam, mas apenas encobrindo o grau em que o seu ensino diferia do ensino apostólico. E costumeiramente é assim que acontece. Nenhum falso mestre levanta uma bandeira e falando, olha, tenho um ensino totalmente falso. Ele, não é bem assim. Olha, na verdade, a gente pode entender dessa forma e dessa outra forma. E aí começa então a discussar a respeito de caminhos que fogem do padrão ortodoxo da história da igreja. Jesus Cristo nos lembra novamente, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Doutrinas, meus queridos, é um assunto importante. Doutrina é um assunto tão importante, mas alguns teólogos gostam de reforçar, inclusive, que parece que o tempo que nós vivemos é o tempo onde as pessoas menos se importam com doutrina. Mas nós precisamos lembrar que doutrina e o ensino falso não são meras abstrações à nossa volta, mas elas são prejudiciais e destruidoras de uma vida de piedade. Doutrina, querido, é uma questão de vida ou de morte eterna. Basta você ligar a sua televisão, acompanhar os diversos programas religiosos para perceber isso. Basta muitas vezes você acompanhar algum tipo de rede social para acompanhar essas mesmas heresias que a gente acabou de citar aqui, mas agora com outros nomes, com novas roupagens, tudo em sua essência proclamando o cristianismo sem Cristo, negando o Senhor Jesus e a sua obra. Por isso, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o seu consumo de teologia, cuidado com o local onde você está consumindo doutrina, cuidado com esse discurso de ficar provando tudo e reter o que é bom. Heresias, meus irmãos, podem destruir a nossa vida de piedade, podem matar igrejas, dividir igrejas. Por isso precisamos ser atentos e ativos no consumo de boa doutrina. Não é sem razão que a nossa igreja investe tanto na capacitação de professores, na nossa escola bíblica dominical, nas nossas sociedades internas, no culto público, para que o povo de Deus seja alimentado com boa doutrina e assim então tenha bom discernimento de saber o que é a boa doutrina, o que é a má doutrina, o que são heresias destruidoras. Cuidado com os falsos mestres, porque eles não somente disseminam heresias destruidoras, mas eles também envergonham o evangelho com o seu modo de vida. Veja o versículo 2 e 3, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Queridos, tem coisas que na vida que a gente não tem como separar. Não tem como a gente traçar ali uma linha, traçar ali uma faca e dividir as coisas. Teoria e prática, conduta e influência. E justamente a vida de um mestre e a sua conduta. Porque, meus queridos, Pedro está aqui afirmando que essa conduta ímpia desses mestres será seguida de danos à credibilidade do evangelho aos olhos do mundo. Então, quando você segue um falso mestre, você está, de certo modo, também seguindo um tipo de conduta que lá na frente, ou lá na frente não, hoje mesmo, redundará em vergonha ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mestres devem ser modelos para os seus alunos, e não somente transportadores de informação. E quando se trata da influência de falsos ensinos, não é diferente. Por isso
que o texto nos diz aqui que eles, de certo modo, estavam ali vivendo e seguindo suas práticas libertinas, práticas ali que se referem ao pecado sexual, essa palavra. Então o texto fala que, olha, sobre esses falsos mestres, como outros textos paralelos, como o de Judas, comparando os pecados desses falsos mestres, o estilo de vida desses falsos mestres, como daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Lá em Judas, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim que, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E aí no versículo 7, ele diz, como em Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Queridos, falsos mestres, eles podem até enfeitar esse caminho largo que leva à destruição, com enfeites, com trajes atraentes, prometendo mundos e fundos, mas o seu fim, o seu caminho é destruição. Então não importa o que as pessoas afirmam muitas vezes sobre a sua fé em Jesus Cristo. E isso é muito sério quando a gente pensa a respeito do que confessamos e da forma como nós vivemos. Porque muitas vezes confessamos uma fé em Cristo Jesus, mas o que demonstramos com a nossa vida não é obediência a Ele, mas é rebeldia ao Senhor. Então a tragédia de manchar a credibilidade do Evangelho por meio de um viver que ofende, um viver pecaminoso, um viver que é um efeito maligno de uma vida ímpia. E queridos, o texto continua nos dizendo que inclusive esse viver ímpio não é o mais devastador dos desdobramentos do falso ensino, porque o Evangelho será difamado perante o mundo por causa destes apóstatas que a abandonam. Então quando o texto fala aqui a respeito do caminho da verdade, claramente fazendo um tratamento de sinônimo com o Evangelho, lá no livro de Atos, quando falam que os do caminho, aqueles que seguiam a Cristo, que eram do caminho, Pedro aqui está falando nessas mesmas palavras, apontando para os primeiros discípulos, que eram referidos como aqueles do caminho do Senhor, como em Atos capítulo 18, versículo 25. E o que Pedro está aqui nos lembrando é que ensino e conduta andam juntos. A verdadeira doutrina deve resultar num verdadeiro viver. A adesão a falsos ensinos sempre, queridos, vai resultar em difamação do Evangelho. Lá em Isaías, no capítulo 52, versículo 5, e Paulo, inclusive, utilizando esse texto, ao falar com os romanos, diz que, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque nós quando falhamos em professar a nossa fé, em viver de acordo com esse Evangelho, é Cristo quem é ofendido. É o seu santo Evangelho que é difamado entre os gentios. E as pessoas, meus irmãos, muitas vezes até esquecem da gente, até ignoram a nossa vida. Depois a gente passa por essas pessoas, elas nem lembram mais, mas o que permanece é, ele era crente. Lembra aquele crente que se dizia crente? Lembra o que ele fazia aqui no nosso meio? Lembra o que ele falava no nosso meio? Lembra como ele se comportava no nosso meio? Por isso que se você é cristão, diz um teólogo, você carrega a reputação do Evangelho, e a sua piedade, ou a falta dela, sempre afetará isso. Porque esses falsos mestres, difamando o Evangelho por meio do seu viver e conduzindo muitos a fazerem isso, estavam fazendo comércio de vocês. E aí aqui ele traz um termo realmente monetário, apontando para essa realidade de que esses homens eram gananciosos, avarentos, e que queriam sim utilizar esses falsos ensinos como uma fonte de ganhos financeiros. Charlatões religiosos, corações treinados na ganância. Então essa acusação e essa caracterização desses falsos mestres é comum nas Escrituras, porque eles anseiam por riqueza,
especialistas em roubar o povo de Deus, especialistas em roubar os ingênuos e os incautos. Uma abordagem, meus irmãos, que não pensemos nós, estava sim associada à sua falsa doutrina. Não é sem razão que eles inventavam histórias para conseguir enganar os seus ouvintes desatentos, fabricando argumentos, fabricando conversas para que as pessoas ficassem ao seu lado. Esses professores não estavam vendendo um produto para ajudar os seus ouvintes, eles estavam vendendo produtos defeituosos, moralmente falando, para a sua própria vantagem financeira. Meus queridos, cuidado com os falsos mestres, porque o modo de vida deles trazem vergonha ao Evangelho e pode conduzir a sua vida para o mesmo caminho. E muitos de nós podemos achar que estamos protegidos muitas vezes desses falsos mestres. Afinal, estamos numa boa igreja, que confessa uma boa doutrina, que confessa uma doutrina histórica, mas aqui Pedro nos lembra de que isso pode acontecer no nosso meio, de que isso é uma realidade da vida da igreja visível, e que por isso precisamos tomar cuidado com o que nós seguimos, sermos atentos à palavra do Senhor, sermos bereanos de investigar a palavra do Senhor, sermos muitas vezes também submissos à palavra do Senhor e à liderança da igreja local, porque muitas vezes também é comum os pastores, os presbíteros estarem ensinando algum tipo de doutrina, ou doutrinas já pacificadas da história da igreja, mas aí membros vêm com novidades que aprendem por aí, membros vêm com ideias mirabolantes que ouviu da última moda, que ouviu no TikTok, que ouviu numa música específica de uma banda que está bombando, num novo modismo que vem dos Estados Unidos. É muita coisa, meus irmãos. Então, quando nós menos percebemos, estamos sendo influenciados, muitas vezes por falsos ensinos, heresias que vão afetar a nossa vida de piedade. Então, assim, não pense que nós não somos bestas para ser enganado. Todo mundo ali, às vezes, no momento de fragilidade, no momento ali de dificuldade, de circunstância adversa na vida, somos tentados a cair nesses falsos ensinos desses falsos mestres. Mas também precisamos ficar atentos, conforme o apóstolo Pedro aqui nos lembra. Cuidado com esses falsos mestres, porque o seu testemunho, o seu modo de viver vai trazer prejuízo para a sua vida de piedade, porque eles transformam a graça de Deus em libertinagem, negando a soberania do Senhor Jesus Cristo, negando os mandamentos éticos e morais do Senhor Jesus Cristo, negando que, tudo bem, fui salvo, fui liberto dos meus pecados, mas preciso seguir uma conduta moral revelada na palavra de Deus, que é o que revela a minha santidade e que me conduz por ela. Então precisamos sim ter cuidado, porque muitas vezes a nossa vida moral está sendo conduzida por um falso ensino, por um falso mestre, às vezes ou de dentro da igreja, ou às vezes até de fora da igreja, conforme a gente já comentou aqui em outros momentos. Cuidado com os falsos mestres é o alerta que o apóstolo Pedro nos dá nessa noite, porque eles ensinam heresias destruidoras, e a sua vida envergonha o Evangelho, e vai conduzir você também, se segui-lo, a uma vida de vergonha para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nos apeguemos à palavra da verdade. Sejamos sempre cautelosos, sejamos sempre bem atentos ao que estamos consumindo, ao que estamos aprendendo, ao que estamos seguindo, guardando a tradição, a nossa tradição reformada, que é tão antiga, que é tão histórica, com seus símbolos de fé, com seus desenvolvimentos doutrinários aí que estão há longos anos sendo realizados. Cuidado, meus irmãos, há muita coisa boa para que a gente venha consumir, para que a gente se deixe levar por esses falsos ensinos, por modismos, por heresias antigas, com novas roupagens e que agora parecem bonitas e novas porque
somos ignorantes muitas vezes e as desconhecemos. É real esse perigo no nosso meio, é real esse perigo na nossa igreja, é real esse perigo em nossa denominação e é real esse perigo na vida do povo visível de Deus até que Cristo volte. Amém?